volta à rotina de vitórias nos 3-1 sobre o Porto em Caruaru. O Santa voltando a vencer depois de 2 clássicos sendo derrotado, na 5ª colocação com 9 pontos ganhos e um jogo a menos. E o Santa anunciou oficialmente a renovação contratual com o Matheus Melo. Talvez o grande destaque individual até aqui do Santa Cruz nesse início de temporada. A atleta que só tinha contrato até o fim do Campeonato Pernambucano, mas chamou tanta atenção, né? Ele vem tão bem com a camisa do Santa, um acerto do departamento de futebol, o atleta que veio da Série A2 de São Paulo, no 15 de Piracicaba, 24 anos. O que é que aconteceu? O empresário dele chegou hoje em Recife, se reuniu com o departamento de futebol do Santa e a diretoria, o vice-presidente Marco Benevides e o presidente Bruno Rodrigues, almoçaram juntos com o próprio Matheus Melo e seu empresário em um restaurante no Pina, no bairro do Pina, e a renovação foi oficializada até 2026. O atleta renovou o seu contrato, obviamente teve um aumento salarial e agora o Santa tem essa peça importante até 2026. Muita gente pode perguntar, como é que o Santa renova com alguém até 2026 se não tem nem calendário, né, garantido para essa temporada? Está buscando um calendário para a próxima temporada. Seguinte, o Santa renovou com o atleta. A tendência é de que o Santa empreste o Matheus Melo após o Campeonato Pernambucano para alguma equipe que tenha calendário, seja a Série D, seja a Série C ou até Série B, a depender dessa evolução do jogador, alguma equipe que arque integralmente com os salários do jogador e com todos os direitos trabalhistas do jogador, do atleta. Acredito que ele está abrindo esse mercado, né? Tem mercado suficiente pela bola que vem jogando. E o Santa tem essa garantia de poder contar com o Matheus Melo retornando até a próxima temporada. Se alguém quiser pagar a multa rescisória para ficar em definitivo com o Matheus, o Santa já teria, no caso, o poder de barganha em uma negociação. Isso realmente é muito triste, né, Igor? Quando a gente pensa nessa informação, quando a gente analisa essa informação, isso realmente é muito triste. Você renova o contrato de um atleta pensando em emprestá-lo. Ou seja, é uma renovação que você não vai usar o jogador porque você não tem competição para jogar. Perfeito. Isso é muito triste. Você renova com o atleta pensando em que ele vai entrar em campo com a camisa do clube que acabou de renovar o contrato, né? Que o torcedor vai comprar a camisa com o nome dele. Tudo isso aí, questão de marketing do futebol, você não pode fazer. Por quê? Porque ele não tem competição para jogar. Então, você fazer uma renovação de contrato, o clube virou uma espécie de barriga de aluguel para outras equipes, né? Quem faz muito isso é clube de empresário, eu não estou né? criticando a renovação não, tá? Que fique claro, eu não estou criticando a renovação. Eu acho que renovar com o Matheus foi correto. Se ele está mostrando valor, ele merece. Eu estou criticando, lamentando, muito mais do que criticando, não ter o calendário para ver o cara em campo com a camisa do clube que ele renovou o contrato. Ou seja, o Matheus pode estar em junho com a camisa do Botafogo da Paraíba, Confiança, do Brusque. Ou seja, é um jogador do Santa Cruz que vai ser simplesmente repassado se o Santa Cruz não tiver competição para jogar. Então, realmente, isso é triste, é doloroso para a história do Santa Cruz. Mas não tem muito o que fazer, né? É a realidade do clube. E, nesse caso, renovar o contrato, eu repito, não é errado, mas é triste. A renovação de um jogador que você não vai vê-lo em campo, pode não vê-lo mais em campo esse ano com a camisa do Santa Cruz. Uma renovação que não tem garantias de retorno técnico no segundo semestre. Não tem nenhum retorno técnico. Você disse bem, é o retorno técnico, né? Uhum. Quando você renova com o jogador, é porque você quer usá-lo no teu time para que você conquiste resultados, mas não tem jogo. E aí, vai fazer o quê? É triste isso. Quem faz muito isso é time de empresário, né? Eu já vi Tombense fazer muito isso. Mas é quase um repasse, né? Deportivo Maldonado do Uruguai, que é do Juan Figuer, né? Aquele empresário uruguaio muito famoso, enfim. São clubes de negociação, né? Assumidamente existem para transacionar os jogadores, para fazer as transações. Mas o Santa Cruz não, né? O Santa Cruz não é isso, né? O Santa Cruz é um clube que era para brigar por títulos, competições, enfim. Pois é, e o Matheus Melo com contrato renovado até 2026. Mas renovar o contrato foi correto, claro. Vem jogando bem, né? 6 jogos até aqui. Em todos os jogos o Matheus Melo, alguns ele não esteve tão bem, mas na maioria ele esteve bem como principal jogador do time, né? Do inclusive clube. No clássico o gol, né? Sai de um passe. Foi dele a jogada ali pela direita? É dele o cruzamento? Contra o Náutico, bola dele. Não é ele? Inclusive uma bola que estava um pouco rápida demais, ele conseguiu fazer o cruzamento e botou na cabeça Nos 2 clássicos ele participou de maneira ativa no gol do Santa. Contra o Sport ele finalizou para o Kaique França rebotar, dar o rebote para o gol do Thiaguinho.
E no clássico contra o Náutico, ele ganhou na velocidade pela direita de ataque do Bárcia, fez o cruzamento. E o João Diogo subiu mais alto que todo mundo de cabeça, fez o gol do Santa. Então vem bem, vem distribuindo assistências, não fez um gol ainda com a camisa do Santa, mas destaque técnico individual do Santa até aqui na temporada. O Matheus Melo tem um contrato renovado até 2026. O Santa que vai ser obrigado, né? Aí é questão trabalhista, a renovar o contrato, estender o contrato com o Lucas Bessa. Aí é uma questão trabalhista, lógica, um infortúnio, né? Um azar danado, uma infelicidade tremenda do Lucas Bessa, que é bom jogador. Tive algumas conversas com o Lucas Bessa em entrevistas também, principalmente no jogo do Santa lá em Queimadas contra o 13. E conversas em off também, batendo um papo. É um cara muito bom de cabeça, um cara do bem. E infelizmente tá com essa lesão do ligamento cruzado anterior, vai ter que passar por uma cirurgia. Vai ser submetido a uma cirurgia para correção ligamentar. 7 meses aí? 6 a 7 meses parado. Ou seja... Que triste, né? A gente tá começo de fevereiro. Perdeu a temporada. Ele vai voltar em agosto, setembro, já com janela fechada de transferências no futebol brasileiro, para voltar a trabalhar fisicamente. Acredito que vai ser uma peça para o Santa utilizar no ano que vem. Já no início de 25, tomara que o Santa já com o calendário garantido para todo 2025. É porque mesmo recuperado aí, ele só teria vaga na Série A ou Série B, né? E aí com o mercado janela de transferência com janela fechada, né? Porque se for setembro, outubro... Fim de temporada, praticamente. Fim de temporada pro Lucas Bessa, que vinha brigando por essa titularidade, principalmente com o Caio Melo. Agora sim, ele vai voltar e talvez aproveite a reta final do ano com recondicionamento físico, né? Para quando começar a pré-temporada do Santa, vamos lá, em novembro, ele já está na ponta dos cascos, fisicamente bem para começar. Só não vai jogar mesmo Brasileirão, né? Não vai. Não vai poder nem, no caso, terminar o seu contrato e seguir para outra equipe, né? Agora vai ter um contrato em vigência com o Santa Cruz por toda a recuperação do atleta dessa lesão, o que manda, no caso, os direitos trabalhistas. O Santa, no caso, já contratou um volante, né? Pelo menos isso. O Santa não vai ter que correr atrás. Em tese, teria que correr atrás, porque o Santa quis dar mais opções para o Itamar Schulli, ganhou uma opção do Henrique Lordelo, o volante, que chega depois de uma passagem pelo próprio Goiás, pelo São Bernardo, mas no que ele ganha, ele perde outro, por conta dessa lesão lá no Lacerdão, no caso, o Lucas Bessa. Bom, Haroldo, saindo nesse caso de futebol, campo e bola, vamos falar um pouquinho de algumas notas que o Santa Cruz lançou hoje, oficializando algumas situações. A primeira delas, o Santa atualizou a situação financeira com a seguinte nota. Em dezembro, compartilhamos os desafios enfrentados ao assumir a gestão, destacando a quitação de 5 folhas salariais em apenas 38 dias. Salariais no quadro de funcionários, né, colaboradores. Hoje, informamos que o Santa Cruz está totalmente em dia com todos os funcionários do clube. Eles que são um dos nossos maiores patrimônios. Reforço também que estamos superando as adversidades e cumprimos o compromisso com transparência e responsabilidade. Agradecemos a todos pela compreensão e apoio. Juntamente com a torcida, vamos fazer o time do povo cada vez mais forte. Carta assinada por Bruno Rodrigues, o presidente. Cumpriu com a promessa. Um grande feito, né? Que também não era para ser assim. Né? Isso. Santa Cruz era para estar em dia ideal, com seus né? funcionários, claro, né? Sem nenhuma dificuldade. Mas o clube entrou aí nessa situação dificílima e aí atrasou salários, deixou todo mundo lá numa situação complicada e agora isso tem que ser até comemorado. Infelizmente, não era para ser como um clube organizado, como um clube de futebol, né? Pela história de Santa Cruz, não era para ser assim. Mas o Bruno merece esse destaque por ter feito algo digno com a história do clube, né? Que é pagar em dia, que é o que a gente espera de um clube como o Santa Cruz, por tudo que ele representa. Então, essa coisa de salário atrasado, Igor, isso só puxa o clube para baixo, né? O clima do trabalho, do dia a dia, fica para baixo, né? Quando o funcionário está 3, 4 meses, a gente está falando de funcionário que tem salário mínimo. Sim. Que tem salário de R$2.000, R$2.500. Você passa 4, 5 meses sem esse salário, imagine só que dificuldade. E outra coisa, um clube é feito pelo seu quadro de funcionários, seu quadro associativo, atletas, né? Tudo isso faz parte da história do clube. E os funcionários do clube, eles estão ali, eles vão se dedicar, né? É como uma empresa, né? Que você vai lá e você dedica parte do seu trabalho. Você é pago por isso, né? Você está vendendo o seu trabalho para a empresa, né? Ela está te pagando para você cumprir ali um trabalho, mas queira ou não, você está ali fazendo parte da história daquela empresa. Então é o que acontece com Santa Cruz. E aí o funcionário chega lá e não tem salário, né? Começa a passar necessidade em casa. Tem que pegar vale. Isso é triste, né? Então
o Bruno Rodrigues consegue aí um grande feito, deixar os salários em dia. O funcionamento orgânico de um clube de futebol passa por esses funcionários, né? Sem esses funcionários, o clube não Ele não existe, para, né? ele para. Ele não existe. Ele para. E, então... Então imagina se eles fizessem uma greve lá. Aí o Santa Cruz ia ficar como, né? Pois é, triste exatamente. isso, mas foi resolvido e o Bruno Rodrigues cumpriu, né? Uma promessa, inclusive, como você falou. Ele tinha prometido que iria resolver essa situação. Eu estava na aclamação, no caso foi o que ele mais falou, né? Que primeiro queria resolver essa situação dos funcionários, pagou 5 meses em 38 dias, assim que ele assumiu, tomou posse, e agora paga o restante, já chegando a 7 meses quase, ele quita. Hoje o Santa está em dia com o seu quadro de funcionários. E aí também aí a gente começa a lembrar, né, de alguns torcedores, mas o Santa devia contratar melhores jogadores, o elenco devia ter isso, devia ter um melhor banco, mas veja só, você tem que dividir responsabilidade financeira, uma responsabilidade financeira de um clube que não tem um orçamento bom. Santa hoje tem um orçamento muito curto, e você tem que dar atenção também a esse problema, não só a elenco profissional, comissão técnica, então foi um feito. Um clube em recuperação judicial, Isso, né? Exatamente. É muito difícil, mas o Bruno se esforçou e conseguiu aí. Pois é. Bom, outro comunicado do Santa Cruz aconteceu hoje, tem a ver com a arbitragem. E o Santa falou o seguinte nesse comunicado, veiculado pela assessoria de comunicação de Santa Cruz. Em decorrência dos erros em lances capitais nas últimas partidas disputadas pelo Santa Cruz no Campeonato Pernambucano de 2024, a direção do clube protocolou 2 ofícios junto à Federação Pernambucana de Futebol e à Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco, cobrando medidas firmes para impedir que tais falhas sigam a prejudicar a imagem e a competitividade da competição. Além de propor melhorias na formação do quadro de arbitragem, o clube pediu preventivamente o afastamento dos envolvidos em tais erros das partidas envolvendo o Santa Cruz Futebol Clube. A direção se reunirá tanto com a FPF como a CEAF para discutir os ocorridos e se colocar à disposição para trabalhar pela melhoria do futebol do estado de Pernambuco. Eu estou aqui com a arbitragem dos 2 jogos do Santa. O Santa reclama de um pênalti não dado no jogo contra o Náutico, em que a bola bate no braço do Rafael Vaz, num cabeceio a queima-roupa de um jogador do Santa Cruz, o árbitro Diego Fernando. E no jogo contra o Porto, que para mim ficou mais latente, mais absurdo, o gol mal anulado do Santa Cruz. Até agora eu não entendi ainda por que aquele gol foi anulado, confesso. A arbitragem foi do José Washington, o auxiliar 1, Matheus Valentim da Silva, e o auxiliar 2, que estava no lance do Santa, de ataque, o João Henrique de Oliveira Lima. Então essa arbitragem do Santa. Mais um, né? Todo mundo com alguma coisa para reclamar, né, Igor? Agora é o Santa Cruz. O Sport já reclamou aí um bocado. É o seguinte, quando não é reclamação... Quando não é da arbitragem, é da organização. É da organização, é de inversão de mando de campo, é de falta de viagem de um adversário e o time que reclama tendo que viajar. Um que joga um clássico tendo um jogo na quarta-feira sem poder ser adiado, e o outro que tem um jogo adiado tendo que jogar um clássico com a semana livre para trabalhar. Ou seja... são muitos problemas, roda né? viva, né? É uma questão de organização, de tabela, escolha de local de partidas. Fica muito, muito confuso. E aí o Santa Cruz agora reclamando da arbitragem também. Veja, Santa Cruz, que estava mais quieto, né? Agora também reclama de arbitragem. É complicado. Pois é, mais complicações para o campeonato que já está complicado. Voltando ao campo e bola, o Santa Cruz quinto colocado com 9 pontos ganhos e um jogo a menos, assim como o Central, que está na frente do Santa, que tem um jogo a menos, assim como o Retrô, que tem um jogo exatamente contra o Santa Cruz no Arruda, jogo que vai acontecer no dia 15 de fevereiro, pouco depois do Carnaval. Detalhe, antes desse jogo contra o Retrô, o Santa, terça-feira que vem, vai a Petrolina, a viagem é domingo. O Santa vai a Petrolina para enfrentar no Paulo Coelho o Algoz do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano do ano passado, lá mesmo no Paulo Coelho, né? Petrolina empatou em 1-1 nas quartas de final com o Santa, nos pênaltis eliminou o Tricolor e por isso que o Santa tá nessa situação sem calendário no cenário nacional. E o Santa vai enfrentar o Petrolina, um jogo que é queira ou não direto, né? O Petrolina tem 6 pontos ganhos, o Santa tem 9 e... o Petrolina perdeu sua dupla de volantes para esse jogo contra o Santa Cruz. Contra o Náutico, na derrota do Petrolina, o Kiko, que é o primeiro volante, tomou o terceiro cartão amarelo, e o Brandon, que é segundo volante. Os dois estavam em campo contra o Santa Cruz naquele fatídico dia em que o Santa foi eliminado. O Brandon também tomou o terceiro cartão amarelo, enquanto o Santa tem praticamente o elenco completo. Vamos escutar o João Diogo? Vamos nessa. Atacante do Santa Cruz, falando desse retorno às vitórias. Depois de 2 derrotas seguidas em clássicos, o Santa finalmente voltou a vencer e a respirar no G6 do Pernambucano. De suma importância, são umas 3 pontos, principalmente pra gente que estava vendo de 2 derrotas que
ficaram muito tristes, né? Eu particularmente fiquei muito chateado com as duas derrotas, por conta de que foram decididas em detalhes que a gente não pode deixar de ter atenção, de ter um cuidado especial, uma vitória que nos bota novamente no meio ali na disputa entre as cabeças de cima. E se Deus quiser, vamos continuar treinando, trabalhando forte para que a gente possa continuar somando e possa chegar a alcançar o nosso objetivo principal. A entrevista foi no Arruda? Acredito que sim. No retorno de Caruaru. O gravador tava no outro lugar aí da cidade. Ficou complicado, não foi? A turbina de avião fez um barulho. Tá meio distante aí. Mas entendemos. Pois é. Então o João Diogo falando aí desse retorno às vitórias. O Santa se preparando nesse fim de semana inteiro para o jogo contra o Petrolina. E o Santa vai passar o Carnaval trabalhando, né? Porque logo após o Carnaval, numa quinta-feira, dia 15, tem jogo decisivo com o Retrô. E é sempre bom lembrar, pela conjuntura da classificação atual do Campeonato Pernambucano, o Santa briga aí forte com o Retrô e com o Central para terminar na frente desses dois, para quem sabe na primeira fase garantir calendário 2025. O Santa terminando na frente desses clubes que hoje estão na Série D, o Santa garante calendário. Se não, aí o Santa vai ter que se garantir via mata-mata para garantir calendário em 2025. É isso, Santa Cruz, quinto colocado no Campeonato Pernambucano. Volta a campo só na terça-feira para pegar o Petrolina, mas como disse o Igor,